mar de possibilidades. Rick Chester do lado de cá, mais uma segunda-feira aqui no Telegram dos GVs. Quando eu trabalhava na praia vendendo água, vou trazer um conteúdo simples aqui de quando eu trabalhava na praia, tá? Vendendo água. Eu tinha um diferencial muito importante dos demais vendedores. Eu não me considerava vendedor de água. Eu era apenas vendedor. E como vendedor, eu tentava visualizar toda e qualquer possibilidade de venda no lugar onde eu trabalhava. E tentava visualizar qual era a oferta daquelas possibilidades, o que já tinha muita gente ofertando, o que já de repente estava até saturado pela quantidade excessiva de pessoas ofertando, o que a oferta era bem menor do que a procura, o que sequer estava sendo ofertado, e onde eu poderia atuar para sanar o que faltava, para entrar como concorrente do que estava sendo sanado e ainda estava abaixo da procura, para evitar o que estava saturado. Eu sempre tentava visualizar tudo isso em um lugar chamado Orla de Copacabana. E tinha outros tantos vendedores lá que, assim como eu, vendia água. Só que na cabeça dos caras, eles eram vendedores de água. E eles, por se considerar vendedor de água, muitos deles fechavam, colocavam a viseira e não conseguia enxergar o que eu chamo de mar de possibilidades. Não conseguia ver que naquele mesmo ambiente, naquela mesma hora, naquela mesma passada que ele estava dando indo e voltando naquela mesma hora, ele poderia agregar várias outras coisas que estavam dentro do nicho que ele atuava, que poderiam ser adquiridas pelos mesmos clientes, pelos mesmos grupos de clientes, que normalmente quase nunca tem pessoas sozinhas na praia, sempre tem uma acompanhada de um ou alguns grupos, excursões e por aí vai. E ele colocava essa viseira, ele se via vendedor de água, eles se viam vendedores de água. Então eu até entrei vendendo água, e até entrei com a mentalidade de ser vendedor de água, mas ao perceber o mar de possibilidades, eu comecei a ofertar outras coisas, e a coisa fluiu para mim de maneira diferente. É claro que fluiu de maneira diferente, que me trouxe um pouco mais de recurso, mas compatível àquela areia, tá? Eu não era um cara que pensava em milhões, não. Eu estou falando de pequenas possibilidades no meu ambiente de trabalho, no caso Copacabana. E estou contando isso para você reverter para a sua realidade e ver se não há algumas pequenas possibilidades que não estão sendo exploradas aí onde você está atuando. Se está de fato fazendo tudo aquilo que poderia estar fazendo para trazer mais recurso, ou se está deixando passar despercebido algumas coisas aí e com isso deixando dinheiro na mesa. Pensa nisso, né? Talvez, assim como eu, você esteja diante de um mar de possibilidades. O meu mar de possibilidades lá de Copacabana não me trazia muito recurso financeiro, não, que as possibilidades eram o tipo de produto que se vendia, o preço era bem baixo, então a margem de lucro também era bem baixa, mas dentro da linha de vida que eu tinha para aquela época, dava para eu andar tranquilo, pagar minhas contas, ter minhas coisas, comprar meus livros, né, me recolher, continuar na condição de aprendiz, dava para eu fazer isso tranquilamente. E foi esse conhecimento agregado a essas coisas que eu trago aqui, que hoje me projeta para falar para o mundo, porque eu me vi para além de vendedor de água, explorei todas aquelas possibilidades, jamais abandonei a condição de aprendiz e quando outras grandes possibilidades vieram, eu estava preparado para trilhar esses caminhos. Esteja de olho no seu mar de possibilidades aí, tá? Vídeo do app dessa data, visão, abraço, sucesso e fui!